Hoje é 4 de junho de 2018, uma segunda-feira privilegiada, diferenciada, não pela greve dos petroleiros, porque o Brasil já passou por coisa muito pior e sobrenadou. Isso apenas é um pedaço de história, mas porque este velho escriba conseguiu congraçar aqui neste episódio eletrônico, que já tem 10 anos, mas é uma espécie de clandestinidade observada e bem construída, conseguiu reunir um pedaço da família Delmanto. O Roberto Delmanto pai, Roberto Delmanto Júnior filho e Fábio Delmanto, que é o mais novo, é o mais moço, mas integra maiormente essa família que tem ligação profunda com este escrivinhador. Nós nos conhecemos através de muito tempo já passado e nos estimamos muito. Mas hoje nós vamos falar seguramente em processo penal, que é o nosso alimento, é a nossa obsessão, que nós palmilhamos aí na vida há muitos e muitos e muitos anos, e que faz parte da nossa indumentária tradicional, que é aquela peca negra de advogado que vestimos sempre, para podermos, inclusive, sobreviver emocional e intelectualmente. Nós somos uma espécie de padre, não é, Roberto? Nós somos sacerdotes, não é? Aqui há um cardeal, que é o Roberto pai, não é? E há 3 bispos, eu mais antigo, vocês 2 mais moços, mas sempre aí dando a sua absolvição para os fiéis e os infiéis também. Vamos começar ainda com o Roberto Delmanto pai, com um problema que é muito sério: relativação das garantias constitucionais no atual sistema processual penal brasileiro, que é a preocupação de todos nós, não, Roberto? Sem dúvida, Paulo. Antes de tudo, quero manifestar aqui, neste encontro de amigos e admiradores recíprocos, o prazer de estar aqui com você, né? Se eu sou cardeal, você só pode ser o Papa. Porque você é o vice-decano dos criminalistas de São Paulo, só não é ainda o decano, não que eu deseje a passagem do atual decano, que é nosso amigo comum, mas por questão de meses. E você tem sido, durante todos esses anos, com a sua cultura, com a sua permanência firme na advocacia, na lide forense, você tem sido um modelo, um exemplo para inúmeras gerações de advogados criminalistas. Advogados que você defendeu, né, naquelas acusações mais delicadas que um advogado pode ter, que é pelo exercício da profissão, né? E eu destacaria, de tantas qualidades que você tem, que me dão redobrado prazer de estar aqui, eu citaria 2. Primeiro, você é um amigo certo nas horas incertas. Você sabe que nas horas boas é fácil nós encontrarmos os amigos. E você, eu sou testemunha disso, você sabe disso, e tantos outros colegas, você é um amigo certo nas horas incertas. E entre tantas qualidades que você tem, eu destacaria a coragem, que Aristóteles dizia que a coragem é a maior das qualidades humanas, porque a coragem que garante as outras qualidades. Sem a coragem você não tem as outras qualidades. E Paulo, quando eu comecei a advogar, há 51 anos atrás, o direito penal e processual penal da década de 40 eram muito punitivos. Você há de lembrar que um réu condenado por um cheque sem fundo, primário, sem antecedentes, a pena mínima de 1 ano de prisão, ele não podia abelar-se e recolher-se à prisão. Você, condenado em primeira instância, a pena já se executava.
Você, denunciado por homicídio qualificado, havia prisão preventiva obrigatória. Você, pronunciado, você tinha que se recolher à prisão. Eu me lembro de réu que ficou 1 ano aguardando o julgamento no júri e depois foi absolvido. E se você não fosse absolvido por 7 votos a 0, você continuava preso até ver se transitava julgado por promotor ou se a segunda instância reformava ou mantinha a decisão de absolutória. E depois eu acompanhei durante todos esses anos uma evolução, acompanhando os povos civilizados, que o nosso Código de Processo Penal viu seguidamente sendo reformado, né? E foram sendo derrubados a prisão preventiva obrigatória, né? Você poder apelar sem se recolher à prisão, né? A pronúncia também hoje precisa ser, como nós sabemos, ter motivos de verdadeiros requisitos e pressupostos da prisão preventiva para mandar prender alguém pronunciado. E de repente eu vejo hoje o que eu chamaria de uma involução. O mesmo Código de Processo Penal tantas vezes alterado, com uma Constituição nossa, que como a maioria das constituições no mundo, que elas sobrevêm, que elas vêm logo em seguida a uma ditadura, elas tendem a ser muito liberais. É uma Constituição garantidora dos direitos humanos, dos direitos individuais. E a gente vem vindo um retrocesso, né? Um retrocesso. Hoje nós temos aí o abuso das prisões provisórias, a tal da condução coercitiva, né, que agora o ministro Gilmar Mendes, a quem eu gostaria hoje de render minhas homenagens, porque já se disse que Cristo perdoou até um dos ladrões que estava do seu lado na cena da crucificação, mas que para o juiz covarde não há salvação. E o Gilmar Mendes tem se mostrado com uma coragem, né, realmente que eu gostaria de deixar registrado. Então eu vejo, Paulo, essa evolução, né, e eu acho que com essa situação que nós tivemos uma descoberta de uma corrupção, há muito por nós desconfiada, mas nunca tão revelada, né, essa cumplicidade entre o poder público e parte do empresariado, né, fazendo aquela criminalidade de colarinho branco aumentar. Nós temos visto também o aumento da criminalidade de rua, porque cada vez nós somos mais injustos socialmente, somos um dos países mais injustos em nível social do mundo. E de repente isso eu compararia a um tsunami. Nós estamos essa regressão, essa evolução do Código de Processo Penal, eu diria que é um verdadeiro tsunami. Nós tentamos, somos as vozes que clamam no deserto, nós tentamos segurar isso, mas isso vem numa força. E a que você atribui isso, Roberto? Olha, eu atribuo a um sentimento de revolta, né? Aqueles que tiverem esperança, né, em determinados líderes, né? Aqueles que, passando por tantas dificuldades, não aquilatavam que a coisa pudesse ser tão grande, tão extensa. E a criminalidade de rua, porque a maior parte é o problema social. Agora, eu acho que, como todo tsunami, nós só vamos ver os efeitos que isso vai causar, essa violação de garantias constitucionais que está havendo, essa prisão obrigatória em segunda instância. Eu estava lendo hoje na Folha que só o Tribunal de Justiça de São Paulo, baseado nessa execução provisória das decisões condenatórias de segunda instância, expediu de começo do ano para cá mais de 13 mil mandados de prisão. Nós estamos com uns 800 mil presos no país, não é? Agora, eu acho que, como todo tsunami, só depois que ele passar, e ele vai passar, nós vamos avalizar o custo disso em matéria de violação de direitos humanos, não é? Pois é, uma contradição muito curiosa. Pecaminosa. Pecaminosa, esquisito, né? Dizer uma involução pecaminosa. Mas, de um lado, nós estamos com um pressuposto de constitucionalidade, de respeito à democracia, levado tal pressuposto ao extremo. Porque hoje, no sentido teórico, todos são iguais perante a lei mesmo, não, Fábio?
E, de outro lado, uma severidade extrema do Poder Judiciário. Então, um conflito entre aquilo que a justiça faz e aquilo que a Constituição garante. E nós somos garantistas por excelência. O que estiver escrito na lei é aquilo que deve ser respeitado por nós. Isso me deixa muito perplexo, muito preocupado em saber o que é que se esconde embaixo dessa contradição, Roberto. Por quê? Por que a justiça tão severa? Você acaba de elogiar Gilmar Mendes. Eu devo dizer a você que eu nunca tive a oportunidade ou a possibilidade de dar um abraço nesse homem. Nem de o cumprimentar de perto. Nós ficamos sempre a 20 metros de distância, não é? Nós todos, eles lá e nós aqui. Mas eu tenho uma profunda reverência por ele. Você disse que ele é corajoso. É sim. É um homem valente, com todos os defeitos que ele pode ter, e nós todos temos os nossos defeitos. Eu costumo dizer que, procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina que não tem. Um grande filósofo brasileiro, Francisco Buarque de Holanda. É uma criatura fenomenal. E a gente vai ficando mais idoso, mais velho, fica avoengo e começa a tomar consciência dos pecados da gente. Então, o ministro tem seus defeitos, ele tem os dele, mas tem uma qualidade imensa, que é um homem supinamente corajoso e principalmente nesse tempo em que a Constituição é diariamente violada. Você sabe, né, Paulo, que muitas vezes nos tempos difíceis há certos homens que a história reserva um certo papel. Eles poderão ter suas falhas no passado, seus defeitos. Foi Ulisses Guimarães na época da ditadura e outros, né? E ele tem sido realmente este farol a eliminar. Você sabe que ele tem sofrido ofensas pessoais, críticas, caçoadas, gozações, ele se mantém. Eu acho que ele merece a nossa reverência. E eu digo a você, Paulo, eu acho que a justiça entrou nesse tsunami. Existe um filme que eu recomendo muito aqui nos assistir, chamado A Corte, é um filme francês. E o juiz, era um juiz do Tribunal do Júri do interior da França, ele era apelidado de Le Juge des Chiffres, ou seja, o 2 décimos, porque ele nunca dava menos de 10 anos. Hoje eu vejo aqui, se decretar prisão provisória com uma facilidade, não tem pressupostos, não tem requisitos, né? Eu vejo, Paulo, darem 10 anos. O juiz dá 10 anos, vai para o tribunal, aumenta para 20, para 30. Quer dizer, há um excesso. Agora, eu acho que esse tsunami vai passar, né? Nós não podemos nos calar, né? A nossa função é essa. Nós somos guardiões da Constituição, dos direitos humanos, dos nossos clientes, de todos aqueles que nos procurarem, nós assumimos a sua defesa, mas eu acho que só depois que esse tsunami vai passar. Eu acho que o judiciário entrou nesse tsunami. Pois é, e é um desafio. A sua inteligência privilegiada, Roberto, o que se tem pensado em fazer é deixar a jurisdição nunca além do chamado segundo grau, reservando-se o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça para hipóteses extraordinárias. Isso é uma pergunta que eu quero lhe fazer. Isso, a meu ver, vai nos levar à ditadura do Poder Judiciário de primeiro grau. Nós vamos chegar a isso. Porque vamos fortalecer de tal forma o chamado primeiro grau de jurisdição que os juízes, e juiz precisa amadurecer bastante antes de ser verdadeiramente um juiz, não, Roberto? Precisa o juiz, para amadurecer, precisa tempo. E nós vamos deixar a distribuição da justiça severíssima a juízes jovens, moços,
ainda não envelhecidos e sofridos e tatuados pelo exercício da jurisdição. O que você acha disso? Eu acho que realmente esse é um perigo que está acontecendo. Há muitos anos atrás, o Roberto, que está aqui, meu filho, que é doutor em processo penal, eu brinco que eu sou só um rábula. Eu também. Flávio é mestre em processo penal. O Roberto usou uma palavra, muitos anos atrás, que ele chamou de a ditadura do judiciário. E eu, numa crônica recente que você publicou, eu disse que, não sei se não citei o nome dele, mas falei que eu tinha escutado isso e que hoje, de certa maneira, nós estamos tendo uma certa ameaça disso. Não é? Então, delegou-se hoje ao primeiro grau uma força enorme, já os que querem que a sentença de primeiro grau já seja cumprida de imediato. Né? O segundo grau tem uma força enorme, quer dizer, esqueceram como estão a situação das nossas prisões, que no mundo inteiro sabe-se hoje que a pena privativa da liberdade deve ser reservada aos criminosos violentos, tidos como irrecuperáveis, perigosos. Os outros é melhor pegar pela pena pecuniária, pela multa. Né? A gente sabe que o índice nas nossas prisões, também foi o Roberto que usou uma expressão muitas vezes que ele falou, de estar se enxugando gelo, porque põe lá, se você não fizer parte de uma organização criminosa, você não sobrevive. Você sobrevive se fizer parte, a não ser que um dia haja uma guerra de outra facção, aí você pode morrer. Então, não há, enquanto que nas penas substitutivas, as estatísticas que nós já temos, é praticamente nula a gente. Então eu acho que essa de um panorama geral que eu vejo, e acho aí que os nossos colegas aqui mais jovens, Roberto e Fábio, podem detalhar mais a opinião deles que eles dão sobre pontos assim mais específicos dessa relativização dos direitos, das garantias, vamos chamar assim, constitucionais. Né? Você diria que o Supremo está legislando? Olha, eu me preocupo muito. Eu acho que o Supremo, como já se disse, Paulo, um deles, não sei se foi o Gilmar Mendes, que o Supremo acerta e erra por último. Porque nós podemos sofrer de um tribunal americano uma pena de censura, não é? Mas a soberania nossa. Agora, me preocupa muito, por exemplo, quanto a essas decisões monocráticas, esses julgamentos online, que você não participa, e certa invasão. Né? Eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquele indulto de Natal, que é uma coisa tradicional, né? O eminente ministro Barroso, pelo qual teve o maior respeito constitucionalista, de repente, ele não só julgou inconstitucional uma parte, ele formulou um outro decreto de indulto. Né? O Michel Temer, nesse aspecto, eu acho que ele teve sensibilidade. Era sempre você precisava cumprir um terço. Já no ano anterior, 2015, já foi um quarto. Ele deu um quinto, porque as prisões são verdadeiros calabouços da Idade Média, produtores e reprodutores de mais crimes e mais criminosos. Não acho que não está bom. E um quarto também está bom. Eu acho que deve ser um terço. Então, essa possibilidade de legislar me preocupa muito. E agora, Roberto, um desafio para você, um outro desafio para você. Eu diria, o que pode o judiciário fazer frente à pressão do povo? Resistir. Né? Resistir, como demos o exemplo do Gilmar Mendes, de tantos outros, Celso de Mello, né? Ainda vários deles, né? Porque o ser humano tem aquilo, né, Paulo? Tem uns que são mais severos, né? Moralmente, né? Na vida privada. Ele tende a, no julgamento, ser mais severo. Ele tem a mulher em casa que está revoltada com a situação, os filhos, os amigos. Ele é um ser humano, né? Mas eu acho que ele não pode esquecer, como tem sido dito por outros colegas, pelo Celso de Mello, que a função principal é ser o guardião da Constituição. Aquelas cláusulas que nós chamamos de cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser revistas nem por uma emenda constitucional, né? Só eventualmente por uma nova Constituição, nós não podemos abrir mão disto, né? Porque você vai abrir um flanco aqui, vai abrir no outro aí, né? E quando você vê a democracia como nós
aspiramos estar seriamente ameaçado, né? Pois então, o povo, o povo sabe ser terrível, não, doutor Roberto Júnior? Olha, Paulo, a gente vem assistindo uma situação que ela vem sendo catalisada pelas redes sociais. Nós temos uma nova dinâmica que não existia no mundo até pouco tempo atrás. São as redes sociais. Começou há anos atrás, lá no início, aquele Orkut, que pouca gente conhece hoje. Depois veio o Facebook, o WhatsApp, né? E toda essa evolução da internet, Instagram. que o Instagram e ali o Twitter, todas essas redes sociais, né? E isto deu voz para o povo, deu voz para as pessoas e mais, ela criou um espaço rápido, sem fronteiras, de uma comunicação imediata e vão se formando grupos nas redes sociais. E esses grupos, claro que vão se alinhando com pessoas que têm o mesmo pensamento e com a questão dessa do pseudo-anonimato. Então as pessoas vão se encontrando e vão falando, por vezes, barbaridades, outras vezes não, outras são movimentos interessantes, mas dentro dessas redes sociais você catalisa e você consegue organizar movimentos que tomam dimensões nacionais, como esta questão dessa greve, pseudo-greve de caminhoneiros, que não necessariamente caminhoneiros, mas também de empresários do ramo, e que foi apoiada no início por grande parte da população com os preços dos combustíveis, né? E de repente o judiciário se depara com as redes sociais. O judiciário se depara com as redes sociais. Então, nós vivenciamos, Paulo, uma falência das instituições, de muitas instituições, uma falência da questão social, uma falência da questão do controle da criminalidade violenta nos grandes centros, por razões sem dúvida nenhuma. A primeira delas é a razão, como falou meu pai, Roberto, a questão da desigualdade social, que é uma panela de pressão sem fundo, sem perspectivas para os jovens, isso não há dúvida nenhuma, vem junto com a questão das drogas, de como dessa política antidrogas, que tem levado, que preenche mais de 50% dos nossos 800 mil presos, são 400 mil presos pequenos, a maioria pequenos traficantes. E, de repente, nós vemos um judiciário, a impressão que me passa é que eles estão acuados, eles estão ameaçados, mas não ameaçados pela população que cobra. Eles, como pessoas, com suas famílias, também se sentem ameaçados dentro dessa sociedade. Eles também se sentem vítimas. Então você é julgado pela vítima da violência. E aí, numa sociedade em que os níveis de violência cresceram de tamanha forma, nós vemos este movimento de endurecimento do poder judiciário, jamais visto. A lei, ora a lei. É isso que nós vemos hoje. E há diversas questões, os códigos de processo estão sendo reescritos pela jurisprudência. A regra da legalidade, o princípio da legalidade hoje não vale mais nada no Brasil. Doutrina, ninguém lê doutrina, é tudo a jurisprudência, o que decidiram suas excelências. Então, hoje o advogado ele tem que ver quais foram as decisões desse juízo daquele. Nós vivemos uma insegurança absurda dentro do Poder Judiciário. Digamos, são decisões isoladas. Hoje, esses julgamentos monocráticos, Paulo, no STJ, no Supremo, acabou o princípio da colegialidade. Ele denega um recurso especial ou concede um recurso especial, dá provimento a um recurso especial monocraticamente, você não tem mais sustentação oral. E eles vão fazendo. Então nós estamos num momento que eu acho que há uma falência da questão de segurança. O que as pessoas querem? Querem segurança. Querem poder sair na rua e saber que não vai morrer.
O filho do juiz, a mulher do juiz, a avó do juiz, a mãe, ele, que não vai tomar um tiro na esquina, não vai ser assaltado. Então ele é vítima também. E aí vem esse desespero na falência, eles perdem a imparcialidade. Então nós temos hoje um judiciário vítima dessa própria sociedade, está despojado da condição essencial da imparcialidade. Essa é a percepção sociológica que eu busco tentar entender o porquê de tamanho rigorismo dos juízes hoje. Você diria que o Supremo Tribunal Federal tem resistido a isso? Minoritariamente. As decisões hoje do ministro Barroso, do ministro... Vamos nomear os nossos heróis. Quais são os seus heróis? Vamos por exclusão. Vamos por exclusão. Vamos por exclusão, né? Exclusão. Ministro Barroso, excluído. Ministro Fachin, severíssimo. Excluído. Ministro Rosa Weber, ali. Ministro... Fux, algo absurdamente nessa linha do punitivismo mais absoluto, né? Aí nós vemos a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia não colocou em votação a questão do julgamento da prisão em segundo grau. Quer dizer, como? Quer dizer, você tem uma politização da justiça. Não colocou em pauta essas questões do presidente Supremo, né? Aí depois nós temos o ministro Toffoli, que no começo ele saltitou de um lado, saltitou para outro, mas vem melhorando o ministro Toffoli. Nós temos o ministro Gilmar Mendes, que é este guerreiro da liberdade, embora tenha seus pecados, né? O ministro Gilmar Mendes, por vezes, fala de forma incompatível com a que deveria falar um ministro do Supremo Tribunal Federal, entrando em política, quando ele também pegou carona do avião do Temer, sendo presidente do TSE, indo a julgar o Temer. Quer dizer, você não pode. Então, essa postura também, demasiadamente... Eu acho que eu não sou contra que o juiz fale, mas o juiz precisa falar com comedimento. Por exemplo, o meu ídolo no Supremo Tribunal Federal chama-se Celso de Mello. E ele fala à imprensa, e sempre fala de forma impecável. Depois nós temos, com grandes decisões, o ministro Lewandowski, que tem decisões também libertárias, não é? E que não fala à imprensa, é um ministro mais comedido. Não é? Nós temos o ministro Marco Aurélio, que é logo após o Celso de Mello, para mim, ele está junto ao Celso de Mello, está ali como o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes tem esses seus pecados, né, das suas relações políticas muito politizadas. Lewandowski. Se o ministro Gilmar Mendes não desse tanto a cara a bater e falasse tanto de política, ele não seria vaiado no avião. É que ele se expõe demais e ele entra em política. Esta é uma questão, porque quando ele não deixou Lula virar ministro, todo mundo aplaudiu Gilmar Mendes, eu lembro. Menos o pessoal da esquerda, né? O pessoal, todos esses, né, que hoje jogam pedras, né? Então, assim, nós temos... O ministro Celso de Mello é um ícone, né? Um ícone também espetacular. Eu gosto dele. Um homem fantástico. E é mais discreto do que o ministro Gilmar Mendes. Então, hoje, o ministro que eu mais admiro é o Celso de Mello e depois é o ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio. Né? Sem dúvida nenhuma. É um homem intrépido. Intrépido. Agora nós temos um ministro hoje, o ministro Alexandre Moraes, né? Que é um ministro que defendeu publicamente a gravação do parlatório do advogado com o seu cliente nas penitenciárias. O ministro Alexandre Moraes defendeu publicamente que nós deveríamos ser gravados na interlocução com os nossos clientes nas penitenciárias e nos presídios. É um absurdo isso. Eu posso fazer uma parte? Deve. Eu peço licença. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que o Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes nos fez para estarmos aqui
falando um pouco sobre direito penal, processo penal, sobre a vida, sobre o que é o direito penal e como nós estamos hoje na sociedade. Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, para os internautas que nos assistem, ele é, na verdade, um faroleiro, não apenas para a nossa família, e peço licença ao meu pai Roberto Delmanto, ao meu irmão Roberto Delmanto Júnior, para falar em nome de nós três, porque eu tenho certeza que essa opinião ela é unânime de nós todos. Você, Dr. Paulo Sérgio, me permita chamá-lo de você, pelo carinho que tenho pelo senhor, por você, melhor dizendo, é um carinho que é uma admiração profissional e uma admiração pessoal também. Eu quero dizer que você, na nossa família, serve como um guia, uma estrela guia, né, que nos ilumina, que nos acalenta, que nos motiva a continuarmos na profissão. Com certeza ali no escritório, você é a pessoa mais importante para nós. Falou em Paulo Sérgio Leite Fernandes, todos ali vão ouvi-lo e seguir os seus conselhos. Você é a pessoa única ali no nosso escritório, dentre as pessoas que estão aqui, os vivos, porque temos também o Dr. Dante Delmanto, meu avô Dante Delmanto, o Celso Delmanto, que ambos eram seus amigos também. Mas o senhor, para nós, é uma grande estrela guia, um grande farol que nos ilumina e nos guia. Então, quero aqui render as homenagens a você, Dr. Paulo Sérgio. Dizer que eu admiro muito o senhor como profissional e como pessoa também. Um ser humano. Eu acho que nós precisamos voltar a ser humano e lembrar o que o direito penal veio fazer aqui. Mas antes de fazer essa pequena... Eu peço licença para fazer essa pequena migração para a filosofia do direito. Para que serve o direito penal? Por que o direito penal foi colocado como uma das formas de controle social? Mas antes de continuar, eu quero cumprimentar o meu pai, Roberto Delmanto, que além de meu pai, uma pessoa muito amada, não apenas por ser meu pai, mas que a questão de 25 anos atrás me convidou para ser estagiário no seu escritório, talvez mais do que 25 anos atrás. E eu, no primeiro ano de faculdade, já comecei a trabalhar com meu pai e também com meu irmão, que está aqui ao meu lado. Meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, e quem eu tenho muito apreço, admiração, me ensinou muita coisa e continua me ensinando. Né? Eu me lembro que quando nós resumíamos jurisprudência, Dr. Paulo, à mão, fazendo o resumo do Diário da Justiça. E quem me ensinou a fazer resumo da jurisprudência, que nós tínhamos e ainda temos pastas que eram feitas à mão, a jurisprudência, resumida à mão. E quem me ensinou foi o Roberto Delmanto Júnior, meu irmão, que me ensinou a fazer esse resumo. Eu lembro que eu levava o resumo para ele dar o ok, então nós guardávamos nas pastas a jurisprudência, que hoje tornou-se talvez até mais forte do que a lei, porque, como nós dissemos aqui, os juízes muitas vezes vão além do que diz a lei, ou mesmo contrário do que diz a lei, e acabam legislando no lugar do legislador. São inúmeras as situações, o internauta que nos ouve agora, eu acredito que os advogados, os colegas aqui presentes concordam comigo, são inúmeras as situações em que as garantias constitucionais têm sido relativizadas. Eu poderia trazer aqui inúmeras situações, mas eu vou trazer apenas 2 situações. Primeira situação, a questão dos laudos periciais. A lei diz que quando a infração deixar vestígios, deverá ser feita a perícia oficial por um perito oficial e, na falta de um perito oficial, por 2 pessoas idôneas eleitas pelo juízo, que deverão prestar compromisso. O que tem feito a jurisprudência? Existem situações em que o crime ocorreu no âmbito de uma autarquia federal, como o INSS, por exemplo, ou perante o Banco Central, ou alguma outra empresa pública ou autarquia pública. O que tem feito a jurisprudência? Ela tem dito o seguinte: toda vez que a ação penal, a denúncia, Dr. Paulo, vier baseada num relatório feito pela autarquia vítima, um relatório assinado pelo Banco Central, um relatório assinado pelo INSS, um relatório assinado por uma fundação que foi vítima,
esse relatório ele é suficiente para comprovar a materialidade, não sendo necessário a realização da perícia oficial. Aqui alude o artigo 158, 159 e 160 do Código de Processo Penal. Isso é uma relativização das garantias constitucionais, porque a realização de uma perícia oficial por um perito imparcial é uma garantia constitucional de um devido processo legal, de que a prova que poderá levar à condenação ou não deva ser feita por uma pessoa equidistante, por uma pessoa imparcial. E isso tem sido inobservado pela jurisprudência, e hoje tornou-se uma jurisprudência praticamente pacificada de que nesses casos em que você tem um crime praticado contra uma autarquia, basta um relatório dessa autarquia, como o relatório do INSS do Banco Central. Existem muitas outras situações que eu poderia trazer aqui, como, por exemplo, a juntada de documentos após o oferecimento da denúncia. Mais do que isso, a continuidade das investigações policiais após o oferecimento da denúncia e, após o oferecimento da denúncia, a conclusão da polícia, da continuidade das investigações, ela é apresentada ao juízo, incrementando aquela acusação. E o acusado, que foi citado apenas com uma cópia da denúncia, desconhece aqueles elementos probatórios que foram acrescentados, que foram até mesmo produzidos após o oferecimento da denúncia. São inúmeras as situações de relativização das garantias constitucionais que o advogado lida e combate diariamente nos tribunais. E apesar dessas violações constantes das garantias constitucionais, nós advogados continuamos batalhando dia a dia nos fóruns, nos tribunais, em prol da defesa das garantias constitucionais, porque não há processo penal num Estado democrático de direito sem que se observem as garantias constitucionais. Fábio, até você estava falando das investigações policiais, de fato, há casos em que a denúncia é oferecida e o inquérito continua. Então a polícia continua a investigar aquilo que já foi objeto de uma denúncia. E eles vão trazendo novos elementos. Ora, a partir do momento que é oferecida uma denúncia, o palco é o do judiciário, não é mais o palco policial. Mas tem sido recorrente isto. Se oferece a denúncia e a polícia continua a investigar no mesmo inquérito. É inacreditável o que nós temos vivenciado. E às vezes com prisão temporária com outro nome, não é? Esse assunto, já tocou no assunto, rapidamente falando, o ministro Gilmar Mendes realmente teve a coragem, né, de acabar com essa farra maldita das condições coercitivas ilegais, flagrantemente ilegais, né, sob o raciocínio de quem pode o mais, pode o menos. O juiz diz, se eu posso prender temporariamente para garantir, porque seria indispensável, fundamental para as investigações, o menos eu também posso. Esse absurdo nas medidas cautelares, que elas têm que ser típicas. E não dá para ter o quem pode mais, pode o menos. E o ministro Gilmar Mendes, com essa decisão corajosíssima dele, botou um basta, uma pá de cal nisto. E que isso tenha acontecido o aumento das prisões temporárias. Né? Já que não se pode agora conduzir coercitivamente, então vamos prender temporariamente, porque o que é fundamental para as investigações policiais é altamente subjetivo e, sobretudo, é até inconstitucional diante do direito ao silêncio. Né? O que é? Eu posso silenciar? Seria para reconhecimento? Seria para quê a prisão temporária? A prisão temporária é para não silenciar. Recentemente eu estive na sede da Polícia Federal, um cliente meu com a prisão temporária decretada. A delegada tinha certeza que ele ia ser preso nos próximos dias. Você sabe o que ela falou para mim, a delegada? Você sabe o que ela falou, Fábio? Ela falou assim, olha, o seu cliente deve se apresentar na semana. Eu quero adiantar, doutor, que eu estou precisando também ouvir a mãe dele. Então eu vou expedir uma intimação, se eu puder trazer a mãe dele. No terceiro dia, mais ou menos, então ela calculou 3 dias, 4 dias com o filho preso. Ela ia ouvir a mãe com o filho preso na temporária. E que acusado preso temporariamente
vai ter a mesma condição de exercer o direito ao silêncio do que se ele O tivesse... Gilmar afirma, acentua que isso é tortura. Então, é prisão, esta prisão temporária é uma prisão para não se exercer o direito ao silêncio. Porque se exercer o direito ao silêncio, nós sabemos que irá vir a representação pela prisão preventiva. Então é a da mais covarde de todas as prisões. E ela já está há quase 20 anos. Fala-se pouco da temporária. Ela já está há 20 anos aí. O problema da flexibilização das garantias é que as garantias são nossas. As garantias são minhas, são suas. São do Dr. Roberto, são suas. As garantias são do internauta. São nossas garantias. E se nós abrirmos mãos das garantias, um dia nós vamos precisar delas. Um dia nós vamos precisar das garantias. E daí já vai ser tarde demais. Porque crime, todos nós, a lei penal vale para todos. Então todos nós um dia podemos nos ver processados. Podemos ser processados criminalmente. Existe uma grande hipocrisia entre as pessoas dizendo que elas não cometem crimes. Mas eu aposto aqui que o internauta que me vê já cometeu também os seus pecados. Eu diria, já cometeu também os seus crimes. Ainda que sejam crimes pequenos, mas que não foram pegos. Por exemplo, tomou algumas cervejas e dirigiu o carro, portou uma pequena porção de droga para uso próprio, crime também. Passou os pontos da carteira de habilitação. Pediu para alguém assinar em seu lugar, falsidade ideológica. Foi no médico, uma prática muito comum, vai ao médico e pede 2 recibos para efeito de reembolso no plano de saúde. E isso é tido como uma atividade normal. Todo mundo faz isso. Mas isso, eu digo ao internauta, configura crime de estelionato contra o plano de saúde. Porque o plano de saúde vai pagar R$120, por exemplo, por cada consulta. Na medida em que eu vou a uma consulta que custou R$300, eu peço 2 recibos de 150, eu vou ter um reembolso de R$240 e não de R$120 como era devido. Atestar a presença do Ministério Público quando ele não está é crime. O falso Também. ideológico nas audiências. Falso ideológico. Desculpe essa intromissão meio malévola, mas nós praticamos. São as... Pequenas infrações, as pequenas... Quem chamava isso de pequenos homicídios? Camus. Roberto Camus dizia os pequenos homicídios que a gente faz quase todo dia. Deixa eu só lembrar, fazer um fechamento, se me permite. Por que eu disse isso? É pra gente cair na real que a lei penal vale para todos e que nós não podemos dizer os outros são os inimigos. Eu sou o bom e os outros são os inimigos. Quando eu faço a eleição de que o outro é inimigo, de que o outro deve ser perseguido e punido para afastar o mal, eu estou me separando do outro, eu estou criando uma ditadura. Estou dizendo que eu sou bom e que o outro é mal. O meu convite aqui do direito penal e do sistema processual penal é de que nós devemos olhar o ser humano. Né? Não é o direito penal do fato, mas é o direito penal do ser humano. Eu entendo que é preciso fazer uma releitura de todo o sistema penal. Eu não sou abolicionista. Eu não acho que nós devemos abolir a figura do crime. Mas eu quero lembrar que o direito penal é apenas uma das formas de controle social. Né, os filósofos já falam isso, a filosofia do direito nos ensina. Existem muitas formas de controle social. A religião, a educação, as escolas, o direito civil, as normas administrativas, as sanções administrativas. O direito penal, ele é a última ratio, ele é uma das formas de controle social. Mas ele se tornou a vitrine, Dr. Paulo. O direito penal se tornou a vitrine, a coqueluche da mídia televisiva, das mídias sociais. O direito penal tornou-se a coqueluche. Por quê? Eu acredito que existe um sentimento de prazer na pessoa, é como se fosse a expiação dos próprios pecados. A expiação dos próprios pecados. Quando eu vejo que o outro está sendo processado criminalmente, algo me diz que eu sou bom e que o outro é ruim, porque eu não estou lá. Eu vou dizer o seguinte a você, eu como criminalista... Eu concordo com você, mas eu acho que tem que ser revisto. A gente tem que pensar de uma forma muito... Eu como ampla. criminalista ficaria muito feliz que o direito penal fosse a solução dos nossos males.
Infelizmente, Não é. Não Isso é. está Agora, comprovadíssimo. o mundo inteiro, todo mundo civilizado, todos os melhores estudiosos de direito penal, da filosofia do direito, chegaram à conclusão, porque o desafio maior do direito penal sempre foi e continua a ser livrar-se da prisão. Os grandes autores já falaram isso. E não se consegue. Agora, o que hoje chegou-se à conclusão? Vamos reservar para aqueles casos realmente graves. Né? Mas está se iludindo a população, achando que qual é a chance hoje, se qualquer um de nós, Deus nos livre, que somos homens de bem, mas por uma infelicidade, fomos mandados à prisão, nós acabaríamos certamente entrando para uma organização criminosa para sobreviver. Então foi você, Roberto Beto, que usou uma expressão uma vez, estão enxugando gelo, estão levando para a população esta ilusão. Mais penas, 10, 15, não, o juiz de Curitiba deu 10, o TRF4 vai para 20, o outro 30, quer dizer, uma perda total. E eu desconfio, Paulo, eu sou católico, mas eu tenho muita simpatia pelo espiritismo. O espiritismo é muito racional. Eu tenho uma suspeita, que eu já escrevi isso, você já publicou, que certos espíritos da Revolução Francesa reencarnaram aqui no Brasil. Para a gente arredondar essa conversa, essa obra que você vai lançar nos próximos meses, está dependendo de você marcar. Vamos falar um dela, dia, vai. independentemente do Tratado de Direito Penal que vocês estão terminando também para fazer o lançamento, que é confortável, porque nas raras oportunidades em que eu vou ao Supremo hoje, eu vejo o livro de vocês do lado dos ministros ali, aquilo me dá conforto, não é? Porque a gente sabe que na hora do aperto eles vão pegar o livro da família Delmanto para consultar. E como eu conheço o livro bem, não é? Eu às vezes levo uma certa vantagem, porque eles têm que consultar, eu já consultei antes. E Roberto vai lançar mais um livro de crônicas, né? A gente vai lançar em agosto, no final, na segunda quinzena de agosto, nós vamos na a terceira edição das Leis Penais de Processo Comentado, que nós três somos coautores. Nós estamos realizando o antigo sonho do Celso, que era de ter um complemento do Código Penal. O nosso Código Penal Comentado está na 9ª edição, e este filho menor dele, nós demos a continuidade, são aquelas leis que não estão no Código. O ideal seria que o Código comportasse todas as leis. E eu estou lançando o 4º livro de crônicas. Esse elogio seu me sensibiliza muito, porque você é muito amiga, suspeito, porque eu digo sempre, há advogados que têm o dom de escrever maravilhosamente bem, outros de falar, e você foi premiado, isso na minha opinião. Você escreve maravilhosamente bem e fala. Eu não consigo escrever curto, ele consegue. Bom, você disse que você é um fabulador, eu sou um cronista. Agora, nas crônicas, tem algumas que eu cito você pessoalmente. E tem outras que você deve se descobrir nelas, talvez. Você é sibilino. Tem umas que eu moro, Paulo, noutras você vai descobrir se você são sedutoras as crônicas. Obrigado, você Paulo, diz sem dizer, porque é uma grande qualidade. E lá na Vevá.